Se você vai para a Argentina, tem um monte de lugar que você consegue pagar no Pix. Não necessariamente o Pix está internacionalizado, mas você sabe como que é, né? O latino-americano... Ele é criativo. Ele é criativo. Então, às vezes, o argentino vai lá, abre uma conta aqui num banco que tem acesso a Pix, ele sabe que tem muito brasileiro. Pega a maquininha, leva pra lá e Pix pau. internacional. Teve muita startup, muita fintech, que foi lá e montou seu modelo de negócio em cima do cartão pré-pago para sobreviver do interchange. Quando o Banco Central virou a chave e falou assim, não, esse cartão aqui é muito parecido com o cartão de débito, só tá rodando na trilha do crédito, vocês estão de brincadeira. Vamos fazer o seguinte, vamos baixar isso aqui e vamos regular para 0,7. Acabou. O que acontece? O LinkedIn não dá para contar mentira. Porque tem muita gente que trabalha com você e aí o pessoal vai comentar fora. Claro. Então é o seguinte, ou você vai ali e vive aquilo que você está comentando, ou você vai se estrepar. Hello! Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao primeiro podcast de câmbio, o Câmbio Desligo. Aquele podcast que você põe para ouvir, para dar risada, para aprender, para se desistir da carreira do mercado financeiro. Eu já falei várias vezes que se você está começando, cuidado. Estamos tudo louco. Pode aqui, ser muito perigoso. Olha só, a água está toda aqui trabalhada no Rivotril, né? Então, só para você ficar atento. Mas está começando o seu podcast Câmbio Desligo. Eu sou a Roberta Folgueral. Eu sou o Evandro Cassiano. E Daniel Moreto. Bora, Daniel Moreto. Só levando a régua aqui, Negócio... ó, Roberta. Olha, quem será que vem no último episódio, hein? Quem viver, verá. E aí, Evandro, por favor, faça as honras da casa, passe a capivara, a ficha corrida de Daniel Moreto. Vamos lá, Daniel Moreto, que possui MBA pela Fundação Getúlio Vargas, mais de 2 décadas de experiência em meios de pagamento, foi diretor executivo comercial da CSU Digital, Count Manager de grandes empresas. E agora ele é autor do livro best-seller, que é o Empregabilidade Exponencial. E ele se dedica também a transformar pessoas em profissionais extremamente desejados pelo mercado. Esse é o nosso convidado de hoje. É um mentor dos mentores! Roberta, hoje vai ser meio particular. Vai Vamos ser aproveitar. ele. Olha aí. A mentoria saiu cara, ó, saiu bom hoje. Nos demos bem. Se liguem. E, Daniel, assim, primeiro, muito obrigada por você ter aceitado o convite de vir conversar com esses dois malucos aqui do mercado financeiro. A gente está bem feliz de receber você. E a gente sempre começa fazendo essa pergunta, já te contando o que aconteceu em alguns episódios anteriores. A gente já teve gente que prestou por acaso o concurso do Banco Central. Aí o amigo que avisou que ia ter o concurso perdeu a inscrição, essa pessoa passou e virou um ótimo profissional. Varanda, estou falando de você. A gente já teve gente que queria, quando criança, ser a moça do patins do supermercado. Sabe? E aí hoje trabalha no mercado financeiro. Então, a gente já teve de tudo. Eu sou advogada de formação, estou aqui no mercado financeiro. Então, como é que você foi parar no mercado de câmbio, pagamentos, cross-border? Como você caiu nesse mundo? Porque eu acho que você não estava empinando pipa lá e falou, putz, vou trabalhar com isso. Dinheiro. Como que foi? Pois é uma longa história, né? Depende de onde a gente vai começar aqui. Mas eu acho que a carreira ela vai nos moldando, né? Eu acho que são decisões que a gente vai tomando ao longo da carreira e as oportunidades que vão aparecendo. O que eu posso dizer? Minha carreira começou mesmo forte lá no exterior, quando eu estava trabalhando numa empresa que se chamava Sykes. Hoje ela se chama Foundever, né? E lá eu era responsável por uma operação global da fábrica de microprocessadores da Intel. E o que eu fazia lá? Eu determinava qual a fábrica iria produzir o chip devido aos impostos para poder enviar para os distribuidores, etc. E tal. Então, quando chegava um pedido, nós tínhamos só lá na Costa Rica 300 pessoas, mais umas 300 nas Filipinas, umas 100 em Xangai, etc. Imagina só, com 27 anos eu estava a cargo de tudo isso daí. Era uma loucura, né? E de lá, me mandaram de volta para o Brasil, né? Falaram assim, vai lá para o Brasil, agora que a gente vai abrir a empresa lá no Brasil. E aí o que aconteceu? Em Curitiba, aí eu comecei essa jornada. Então, lá eu tinha clientes, por exemplo, o Citibank, o Google, Banco Volvo. Então, aí abria muito a questão de conhecimento financeiro, porque a partir do momento que você está trabalhando com a terceirização de processos, você tem que aprender do cliente. E o bacana disso é que você vai aprender de uma
Uma gama quantidade enorme. absurda de clientes. Uma quantidade absurda de negócios. Isso aí, Então você vai mercados. aprendendo uma série de coisas, não somente na venda, mas do processo interno, Da dor daquele segmento. da dor daquele segmento, e aí você vai virando, né? E aí é onde vai surgindo. Aí o que eu posso dizer, no momento que eu vou encurtar a história aqui, acabei aí indo para a CSU. Tá fazendo isso porque não quer falar quantos anos de mercado tem, né? Eu tô entendendo sua linha. Ele é apoio, jovem. Jovem. apoio e respeito, mas beleza, encurta. Mas, ó, então, quando eu voltei pro Brasil, olha que coisa incrível. Eu fui country manager, né? O CEO da unidade, com só 31 anos. Então, eu acho que eu dei muita sorte, sabe? Eu acho que eu tava no lugar certo, na hora certa. E aí Timing. Timing e tá preparado, né? Porque às Sim, vezes o passava... timing tem que te encontrar preparado. Pois é, às vezes passa o cavalo na sua frente, se você... Seladão e você já não era. monta. Você não monta, você fala assim, só tchau, e o cavalo foi embora. É Então- disso, Brasil. É isso que o Brasil quer ouvir no Pois podcast. mas é assim, sempre com muita coragem, porque talvez as pessoas não iriam tomar as decisões que eu acabei tomando, né? Que nem, por exemplo, quando eu aceitei ser o CEO da Unidade Brasil lá da Sykes, que eu morava em Costa Rica, eu não sabia nem qual ia ser meu salário. Eu não perguntei. Quando falaram assim, ó, você, né, queremos que você assuma lá no Brasil e monte a empresa pra Bora. gente lá. Falei assim, quando eu começo? Uau. Em 3 meses eu estava no Brasil, vendi tudo que eu tinha em Costa Rica. Tinha morado em Costa Rica, na América Central, 8 anos. Vendi tudo, larguei tudo, carro, vendi tudo. E vim para cá e minha esposa olhou para mim e falou assim, quanto você vai ganhar lá? Eu falei assim, Não olha, perguntei. eu acho que eu vou ganhar bem, porque... Vamos descobrir juntos, amor. Se hoje eu ganho bem, Sim. né, como account manager global, tal, não sei o quê, e agora eu tô indo para ser um country manager, você é responsável pela unidade lá no Brasil, com certeza vai ser um salário maior. Então não precisa se preocupar. E deu tudo certo, né? Então essas decisões malucas, e a minha ida para Costa Rica também não foi nada... Confortável, fácil. Não, porque assim, eu venho de uma família muito simples, né? E na época não tinha, a internet não estava tão acessível como é hoje, né? Era discado, fazer aquele Discado. barulhinho e tal. Depois da meia-noite. Eu não Pois faço é. a menor ideia do que vocês estão falando, mas tô Falou, achando jovem. super divertido. Super divertido, né? Parece bem legal isso. Pois é. Então, e eu fui para Costa Rica numa maluquice, porque olha o que o chefe fez. Você já era casado, sua mulher Não. também não bate bem, né? Não era casado, não. Eu fui para Costa Rica com 23 anos. Uau. Puta merda. Eu fui com 23 anos. Tinha acabado de sair da faculdade e tal. E o que aconteceu? Eu trabalhava numa empresa que ela administrava hospitais de câncer em Jaú. Minha mãe era diarista, meu pai era metalúrgico e tal. Então, família muito simples. E o meu chefe, que era um cara muito inteligente, ele falou assim, ó, sai um website chamado curriculum.com.br. Vamos testar. E num churrasco, numa bobeira, o cara falou assim, ó, vamos colocar o currículo para ver quem consegue emprego primeiro, quem apostar uma caixa de cerveja. Olha a maluquice. 2 semanas não tinha mais ninguém na empresa. Saiu todo mundo. E eu tinha recebido proposta para vir para São Paulo, para GM, para algumas empresas grandes de software, que nem sei se existem mais. Mas, enfim, me ligou um pessoal de Costa Rica, na América Central. Currículo.com. Currículo.com.br. Nem sei se existe esse site, Não mas... sei se ainda. Mas foi uma loucura que não ficou ninguém na empresa. Ele acabou com a equipe, incluindo ele. Numa aposta de cerveja. Uma aposta de cerveja. Ele acabou com o time de TI. Eu era da área de TI e me levaram. Qual que é a tua formação, Daniel? Formação de TI. Eu fiz tecnologia da informação na FATEC em Jaú. Né? Muito bacana. Vou estar em Jaú agora no Jaú Summit, palestrando lá, fazendo o fechamento do Jaú Summit no dia 25, às 5 horas da tarde. Então, estou lá com a minha palestra. Né? E o bacana foi assim, foi no susto. E minha mãe falava assim, você é maluco, primeiro que tudo, você vai gastar todo o seu dinheiro para ir e tal, não sei o que. Eu falei assim, eles vão me reembolsar. Eu falei assim, vão te roubar um rim? Certeza. É tráfico de órgãos esse aí. Ela falou assim, Certeza. não, você é Interior de São altão, Paulo pra tal, não sei o Costa que, vai virar garota de programa. Eu falei assim, Gostei da sua mãe, não mãe. vai rolar, não vai rolar. Não. E eu falei assim, puxa vida, e agora, né? Peguei e fui, cara. Fui. E foi aí que deu certo, entendeu? Deu certo porque na volta cresci muito lá. Foi engraçado, porque eu cheguei lá, eu fui ser atendente de call center. Então, quem esperava um negócio desse, eu saí daqui como analista de suporte técnico, que era bacana, fui para lá para ser... Mas não sabia nem que eu ia ser, só fui. Sim. Me contrataram e fui. Então, eu acho que essas decisões malucas foram que me trouxeram, foram me moldando para aceitar algumas, eu diria, alguns desafios mais novos, né? Então, encurtando a história,
Aí da Sykes eu fiquei 8 anos em Curitiba, a gente levou a empresa para um crescimento exponencial a 800 funcionários. Aí eu fui para trabalhar numa empresa chamada Concentrix, que era uma spin-off da IBM. A gente começou com 150 colaboradores. Quando eu saí em 2 anos, após ser eleito executivo do ano da empresa, uma empresa de 200 mil colaboradores. Uau. Aqui no Brasil, quando eu saí, éramos 4.500. Em 2 anos, olha que crescimento, de 150 a 4.500. Formamos uma equipe gigantesca e foi embora. Aí de lá da Concentrix, eu fui para a CSU Digital, que está na Bolsa de Valores, etc., Sim. que é uma empresa de infraestrutura de tecnologia para meios de pagamento, processamento de cartões, Banking as a Service, e aí vocês já conhecem de tudo, né? E aí eu fiquei 5 anos lá na CSU como diretor executivo comercial. A gente construiu a equipe, mudou muita coisa. Eu participei de muita coisa ali na mudança da CSU, né? A questão de mudança de nome, que antes era CSU Card System, quem é do mercado conhece. Né? Tá ali na Faria Lima, mudou o logo, mudou uma série de coisas, a empresa ficou bonita, ficou robusta, digitalizou muita coisa e nem dava para chamar mais CSU Card System, passou a chamar CSU Digital por causa de todas essas mudanças, né? Foi um aprendizado tremendo. E de lá foi aonde eu acabei parando na Pay Retailers para trabalhar com cross-border. Que aí eu posso dizer uma coisa, na pirâmide de meios de pagamento só trabalha com cross-border quem já passou por tudo. Exatamente. Boa. Só trabalha com cross-border quem já passou por tudo. Porque você vai ter que entender do meio de pagamento local, você vai ter que entender de FX, você vai ter que entender depois lá fora como vai se comportar, porque o dinheiro vai ter que trafegar de um lado para outro. E não necessariamente ele vai de um ponto ao outro direto. Você tem que, às vezes, por questões de impostos, tarifa e etc. e tal, jogar de um país para depois jogar para o outro, para depois chegar para o cliente, né? Então, essas operações elas são complexas, mas no fim das contas dá uma rentabilidade sensacional. Né? Então, é isso. Aí eu cheguei no cross-border por ter passado por tanta coisa que senão não conseguiria fazer. Eu acho que hoje só trabalha com cross-border quem está há muito tempo aí no mercado financeiro, porque senão Cascudo. tem que Cascudo estar e cascuda. cascudo. Porque tem muita coisa boa, mas tem muita coisa ruim também. Né? Sim. Exato. Inclusive misturada na coisa boa. Sempre, né? Aproveitando isso, Daniel, você que teve essa expansão internacional aí, você viu muita coisa de meio de pagamentos, então, né? Inclusive esse know-how que você chega no FX. Como que você vê a situação brasileira, né? Tudo bem, a gente tem evolução de Pix, tudo, mas a gente é toda essa máquina mesmo, frente, eu não vou nem falar mundo, mas Latam, essa região que você viveu, meios de pagamento, a gente tá... Como que você avalia a nossa situação de meios de pagamento, tanto regulatória quanto tecnológica, frente à América Latina, Latam? Cara, é assim, o Brasil ele tá anos-luz na frente de qualquer país na América Latina. E eu vou mais longe, não somente na América Latina. Se você comparar com Estados Unidos, Canadá, esquece. Não tem ninguém no mesmo nível do Brasil. O Brasil, o que aconteceu? O Banco Central ele fez um trabalho tão... eu diria um trabalho perfeito em lançar o Pix, que ele causou... Todo mundo agora tem que copiar, né? Então... Tem muitos países que já habilitaram, que nem se você vai para a Argentina, tem um monte de lugar que você consegue pagar no Pix. Não necessariamente o Pix está internacionalizado, mas você sabe como que é, né? O latino-americano... Ele é criativo. Ele é criativo. Então, às vezes, o argentino vai lá, abre uma conta aqui num banco que tem acesso a Pix, ele sabe que tem muito brasileiro Pega indo a pra lá. maquininha, leva Pega pra a lá maquininha e Pix pau. internacional. E aí vai, Pix internacional, mas que não é Eu posso internacional. dizer que eu vi isso. Não, que Pix internacional não existe e tal. Fui pra Argentina, tô lá no Caminito. Falei, beleza, vou comprar umas porcariadas aqui no Caminito, como que eu te pago? Ele falou, Pix. Eu olhei pra cara dele e falei, tá me zoando. Vocês já Ele aqui, ó, importaram isso? QR Code, caiu, debitou em reais na minha conta. Eu olhei e falei, Bizarro. bicho, Mas os caras são ninja. Passaram com a maquininha na fronteira, estão recebendo em reais aqui, caraca. Mas você vê que aí já não aplica transação, não tem SWIFT, não tem uma Não, série nada, de coisas. não tem que esperar criptomoeda, não fechar. tem nada, é pau, Não vai tem ali, que esperar ó. fechar minha fatura para saber qual é a taxa do dólar, não tenho nada, em reais. Mas aí ele está fazendo isso como se ele estivesse aqui no país. É né? isso. Então, o pessoal, é porque está muito próximo. Sim. O Brasil ele tem dimensões continentais. Então, você pegar e simplesmente expandir para uma Argentina é muito simples. Sim. Né? Agora, por que eu falo que a gente está num outro patamar? Quando você vai, por exemplo, para o Chile, né? Vamos pegar isso. O meio de pagamento mais utilizado é cartão de crédito. Aqui no Brasil já não é mais cartão de crédito. Já o Pix já dominou. Se você estiver passando num semáforo aqui em São Paulo,
chega a ser até cômico, né? Porque você fala assim, eu não tô sem dinheiro hoje. O cara fala assim, passa o Pix aqui, ó. Já não Aí vai o QR Code, né? Na russa. Não, o pessoal pede contribuição, né? Via Pix, né? Passa o Pix aí. Não, você quer doar alguma coisa? Peraí, não tem dinheiro? Pix. Faz o Pix de R$2, R$3 aí, 5 aí, ó. Acabou. Então, é muito... O Banco Central foi incrível, né, cara? Matou. Não, o Banco Central... ele fez um trabalho sensacional. E vem muitas outras coisas por aí, né? Porque tem Pix parcelado chegando, tem agora tem por aproximação, o pagamento por aproximação chega o ano que vem. Aí fica muito mais fácil, você imagina. Pix por aproximação? Pix por Você falou uma aproximação. palavra que eu tenho que fazer uma pausa aqui. Que você, Ele falou Banco Central? Falou. Falou? Banco Central Falou? no ar, olha lá. Bom, então vamos lá. Se você está escutando agora o nosso podcast, se você está vendo, já falei 1000 vezes, não seja moquirana, deixa o seu like, siga a gente nas redes sociais, inclusive o nosso entrevistado. E o mais importante, você precisa fazer esse vídeo chegar a Bob Fields. Né? A Estamos te Roberto esperando. Campos Neto, Bob, a gente está te esperando, já falei várias vezes. O seu tempo tá acabando aí. O seu aqui está só começando. A gente aqui fora tá te esperando. estamos esperando. Então, por favor, faça isso chegar a Bob Fields, que aí eu vou ter que tomar até um calmante no dia. Hashtag ajuda a Titi a trazer Bob Fields, por favor. Estamos no aguardo. E aí, continuando, porque a gente falou Bob Fields, em todas as edições a gente faz isso. Voltando... Eu também acho, independente de eu ser fã de Roberto Campos Neto, do Bob, eu acho que o trabalho de inovação do Banco Central colocou o Brasil num outro nível. Queria ouvir muito a sua opinião sobre isso. Não, com certeza. Se você pegar, que nem eu comentei do Chile, né? Mas se você vai para o México também, eles estão... É assim, tem uma ferramenta que chama SPAY. É muito parecido também com um meio de pagamento instantâneo. Mas a experiência não é a mesma que o Pix. Não é a mesma. Você tem que fazer um malabarismo para fazer e o pagamento. A população mexicana não é tão bancarizada. Não é tão eficiente. Não é tão Limites eficiente. de valores baixos, né? É que aqui hoje o cara fala o número do Pix, você entra ali, pagou em... É o seu celular, é o seu e-mail, celular, é o que você quiser. E-mail. Você pode ter mais de uma chave e vai embora. Isso aí. Né? Agora você vai para Colômbia. Colômbia também. Quando eu cheguei, que nem eu tenho ido muito para Colômbia, aí o que tem acontecido? Você chega lá, vai pagar, o pessoal até tem 2 ou 3 métodos, mas são tipo ou carteiras digitais, que nem você pagar no PicPay, não é todo mundo que baixa. Eu falo assim, não, eu sou do estrangeiro, não vou lembrar disso aqui. Aí o que funciona lá é cartão. Então o cartão de crédito ainda ele domina em toda a América Latina. Domina, totalmente. Agora o Brasil já é fora da curva. Aqui é o Pix. E até é difícil explicar, porque quando vem um estrangeiro para cá, o que é esse Pix, negócio né? do Pix? Porque todo mundo fala assim, vai ser Pix? Em relação aos Estados Unidos e ao Canadá, que você também estava comentando, a gente também está tão acima, assim, em relação ao meio de pagamento? Muito acima, porque o que acontece? Os Estados Unidos ele é um fã do cartão de crédito. Então você vai ver que a população vai ter... Né, vários cartões. Vários cartões. São incentivados a ter vários cartões. São incentivados. Então o cara tem o cartão da milhagem, o cartão... do banco dele, o cartão não sei o quê, o cartão da loja, o cartão... Os private labels, né? Um monte, ele tem um monte. Se ele abrir a carteira, ele tira 10 cartões e usa o limite de todos eles. Então é uma população... altamente endividada. Altamente endividada. Tudo é em cima do cartão. Então o FedNow, ele tem essa dificuldade. Como que ele vai quebrar essa barreira? Agora, a questão do Brasil, quando a gente estava passando pela pandemia, eu acho que a pandemia foi o que... Porque o brasileiro ele é muito criativo. Né? Muitas vezes não tem utilizado para os fins corretos. Para os fins corretos, mas tem... eu acho que a pandemia, né, vamos falar aqui, foi muito ruim para a humanidade, com certeza. Para o Brasil, de um ponto de vista de evolução tecnológica, foi brutal o que aconteceu. Porque os pagamentos, lembram da Caixa? Que quando ela abriu e foi fazer os pagamentos, aí foi onde impulsionou tudo. Que todo mundo tinha que receber através de uma conta digital e poder utilizar o Pix. Aí foi aonde estourou. Se você olhar o que surgiu de fintech nesse momento da pandemia, em 2021, isso aí foi uma loucura. 2022. Brutal é a palavra, você usou a palavra certinha. Foi brutal para o brasileiro. Foi brutal para o brasileiro, porque aí não tinha opção. Não. E o brasileiro não era bancarizado. Porque, por exemplo, se você fosse para o Chile, se você fosse para a Argentina, um monte de gente tinha o cartão. Aqui ninguém tinha cartão, não. Não tinha, é verdade. Não tinha cartão, porque ter cartão naquela época, você tinha que pagar anuidade. Hoje ninguém paga mais nada.
Mas você tinha que pagar anuidade, você tinha que pagar uma série de tarifas. Aí o cara fala assim, eu não, vou trabalhar com dinheiro. Mas como você vai trabalhar com dinheiro na pandemia? Não tem como. Né? E aí eu acho que essa foi a sacada de casarem as coisas. Né? O Pix está já ali para rodar, já está incomodando os cartões de débito e de repente, pum, chegou a pandemia e acabou. O cartão de crédito nem sei onde está o meu. Então, o pessoal usa... Débito. Aproximação. Não, eu nunca mais usei cartão de débito. Nunca mais usei. Faz tanto tempo que eu não uso. Sim. E agora, olha que coisa interessante. Então, o Pix estourou, explodiu. Lembra lá atrás, quando nasceu, grandes bancos digitais nasceram? Eles falavam assim, eles usavam o business plan, né, o plano de negócio deles para poder conseguir investimento e falavam assim, não, é que no Brasil é uma população desbancarizada. No Brasil... Esse pitch já não dá mais. Posso falar uma coisa? Eu já escutei estrangeiro falando assim, nós vamos abrir um banco digital no Brasil. Aí eu falei assim, tá, deixa eu ver aí o seu pitch. Aí eu fui ver o pitch, né? Na época que eu trabalhava com infraestrutura, quero ver o pitch aí de vocês. Ah, mas a gente vai abrir porque a população no Brasil é desbancarizada. Eu falei assim, rapaz, atualiza essa apresentação. Porque até no Google tá lá. Aqui no Brasil tá passando de 95%. Isso aí. Não Beneficiário de programa social do governo federal é todos altamente eles foram, bancarizado. É altamente bancarizado. A situação do CLT ter partido para a abertura das MEIs, dos pequenos negócios, né? Os negócios mais caseiros também, assim, né? Pequenos empreendimentos em casa. Com o advento da pandemia, também obrigou com que esses empreendedores individuais tivessem que ter contas de meio de pagamento para poder receber, né, para poder viabilizar os produtos que eles vendiam na internet. O e-commerce estourou. Então, falar que o brasileiro não é bancarizado está bem desatualizado. Está bem desatualizado. Então, toda vez que eu vejo uma apresentação, é que eu gosto de investir em startup, né? E aí o que acontece? Eu vejo esse tipo de apresentação que chega para mim, eu falo assim... Rapaz, hein, vai para outro negócio, tá porque tá doendo até o ouvido de escutar um negócio desse. Porque, olha, um pouquinho que você entra ali no chat GPT e no Google, você vai saber que o Brasil não é isso que você está falando, não. Tem outros países da América Latina que sim. Você vai para o Chile, você vai para o México. O México é pouco bancarizado ainda. Pouco bancarizado. Mas eu não sei como eles fizeram na pandemia, mas aqui a gente sofreu muito. Só que aqui teve reação. O brasileiro é muito inteligente. E reação rápida, né, Reação Daniel? rápida, saiu... E aí todo mundo, né, se enquadrou, as empresas com a parte de home office, que é um negócio também que é sensacional e continua em muitas empresas hoje, se adaptou. O brasileiro, a verdade é que o brasileiro ele se adapta. Ele sofre, mas ele se adapta. Se adaptou muito rápido e aí, pum. E hoje eu diria que a gente está dando uma lição em meios de pagamento digitais para todo mundo. Né? É o caso, por exemplo, aí das casas de apostas hoje. Né? O dinheiro agora está regulado e tudo. Mas antes não era regulado, as empresas todas fora do Brasil. Então, quer dizer, qualquer empresa que estivesse operando, você tinha que fazer cross-border. Você tinha que fazer FX, você tinha que mandar o dinheiro para fora, para o país onde estivesse. Né? Então, aí o que acontece? Imagina só, todo esse mecanismo. No Brasil, por que dá bem hoje esse mercado? Tá super bombando aí. Ele bomba porque os meios de pagamento permitem isso. Funcionam, né? Funciona, é muito rápido. Você não tem chargeback no Pix. Tem o PixMed, né? Mas assim, é diferente, né, do chargeback, né? De repente o cara chegar e falar assim, perdi a aposta, quer saber? Não fui eu. Não tem como. Não fui eu. Cancela aí. E hoje em dia é tão fácil cancelar a compra por causa disso, né? Porque você mandou uma mensagem lá, a bandeira e a empresa de cartão, ela... Assume, na verdade não, ela cancela, né? E aí... Não, ela assume em relação ao cliente, quero dizer, e depois ela vê com o estabelecimento o que vai fazer, o estabelecimento né? É que se engole. O estabelecimento que lute. O estabelecimento que veja o que ele vai fazer. Ele que lute. Ô, Daniel, você falou do mercado de apostas, eu fiquei pensando aqui, né? O mercado aqui cross-border, o câmbio desligo, aí o pessoal tá assistindo esse momento que agora esse movimento acabou. Mas o IFX não acabou, né? Então, assim, numa empresa facilitadora de pagamento, uma IFX... Que outros mercados dá para atacar? Porque parece, eu vi gente chorando.
meu filho, calma. Cara, tem muita É muito coisa. maior, né, Daniel? Conversa um pouquinho com a gente sobre esse movimento cross-border aí que existe no IFX, para além desse mundinho de jogos e apostas, tá? Eu acho que esse daí é a ponta do iceberg. Porque o que acontece hoje para você, né? Você fala assim, vou fazer cross-border. Alguém que queira testar um mercado, não só para entrar no Brasil, mas também do Brasil para outros mercados. Qual que é o caminho? Você não precisa abrir um escritório de representação lá no país e tal, não sei o quê, principalmente com software. Aqui no Brasil, fica a dica aí, para quem tem empresa de software aqui no Brasil, que às vezes uma pequena atualização do seu website, passar para outro idioma. E hoje, olha, para a gente ter essa facilidade de passar para o espanhol ou passar para o inglês para poder atender a América do Norte, e você atuar lá via cross-border, você recebe o pagamento de maneira local lá no país dele, seja no cartão de crédito ou um pagamento instantâneo, e você vai trazer ele para cá. Então, a vantagem do cross-border é você testar mercado. Pode ser que dê certo, pode ser que dê errado, mas o investimento ele é baixo. Aí o pessoal fala assim, mas Daniel, as taxas para fazer cross-border são altas. É claro que é alto, você vai pagar spread, você vai pagar taxa para fazer o Pix, você vai pagar taxa para fazer cartão de um país no outro, vai pagar, claro. Mas imagina você abrir um escritório. Mas a instantaneidade tá aí. Exato. É plug and play. É plug and play. Em 30 dias você está operando no país que você quiser, na América Latina inteira. Isso. Uau. Exato. E não é uma empresa só fazendo cross-border, não. Se você olhar aqui no Brasil, tem tanta empresa fazendo cross-border, são muitas. Você vai encontrar 50, 60, 70, mais de 100 empresas hoje fazem cross-border aqui no país. A concorrência é Brutal também. É brutal. Ela gostou da palavra brutal. Vai ser a palavra Esse do episódio aqui, ó. Brutal. Escreve aí nos comentários, hashtag Brutal, brutal. brutal. É brutal isso aí. Tá muito bom. brutal. Vai, faz a pergunta brutal agora. Não, eu fiquei pensando nisso, né? Porque o mercado... E assim, além de ser fácil, não é regulado. Ela não precisa ser uma IP para oferecer o serviço cross-border. Além de ser fácil, não é difícil. Além de ser fácil, não é Não é difícil. Não é difícil, não é difícil. Mas São não é boas difícil para quem sabe atuar no mercado. Então vamos aproveitar e fazer essa pergunta. Boa. Para um prestador IFX, qual que é o seu conselho? Porque teve recente aí, né, uma reunião no Banco Central, 28/6, parece que dividiu o mercado em dois, né? Né? Então, o Bacen chamou todo mundo, não é assim, tal, não é tão solto. Tá, como que é? O que é se fazer direito, então? Qual é o seu conselho? É assim, traga profissionais que já sabem lidar com o Banco Central. Primeira coisa para sua empresa. Não adianta pegar amador. Porque o que acontece? Em algum momento... Você pode repetir essa... Essa aí, ó. Essa aí tem que virar olha corte. Pra câmera ali. Corte, olha pra câmera 20. Olha o corte do TikTok. Olha pra câmera 24, que a gente tá aqui no estúdio. A gente tá no estúdio. A gente tá no estúdio 7 da Last Media hoje. Olha pra câmera 24 e fala isso, por favor, de novo, olhando no olho, no fundo do olho daquele telespectador assíduo do nosso podcast. Por favor. Tá, quando você for trabalhar com FX, com o mercado de câmbio, não contrate amadores. Procure profissionais que já tenham tido experiência com o Banco Central. Porque em algum momento a sua empresa será regulada. Ela vai ser regulada. É questão de tempo. Gente, não adianta você simplesmente falar, peraí que eu vou dar uma lida aqui, vou eu mesma falar as coisas, vou fazer as coisas. Esquece. É uma questão de experiência e de cabeça branca, né? E de cabeça branca. Porque assim... Ótimo, você tem que ter energia de pessoas mais jovens, você tem que ter um equilíbrio, com certeza. Mas não dá para brincar com o mercado financeiro. Porque o que acontece? Você está lidando com altos volumes. E o regulador é implacável. Implacável. Ó, a gente vê aí o caso, né? Teve uma empresa que até tentou me contratar lá atrás. Vocês lembram do MK Bank? MK Bank, sim. Pois é. Se você procurar no Google, você vai lá. Essa operação acabou. Zerou. Acabou com a operação. Eu estava indo para o trabalho quando aconteceu aquilo, né? Eu reconheci o escritório, vi um monte de carro de polícia na frente da Polícia Federal. Aí eu falei assim, rapaz, que graças a Deus que eu escolhi outra empresa. Mas a gente fala isso sobre a questão... A gente já falou isso na primeira temporada, a gente recebeu aqui representantes de associações e federações aqui, como recebemos... o pessoal da Febraban, recebemos a Kelly da Abracan. E aí, às vezes, a gente fala que o relacionamento institucional ele é importante para aquela instituição já posicionada, que quer alçar outros mercados,
mas especialmente para aquela que está entrando no mercado, que está começando aquela sua operação. Por quê? Não é politicagem, pessoal. A gente tem... E eu sou super contra a politicagem. Quem me conhece na vida privada sabe que é uma coisa que eu não sei fazer. Né? Eu tenho esse déficit, desse skill, assim, eu não sei fazer politicagem. Mas relacionamento institucional é uma coisa importante, é outra coisa. E você ter gente que entenda o que é que você vai montar nessa operação é muito relevante para a perenidade do negócio. Eu não consigo imaginar uma empresa que venha para o mercado financeiro e que não conte com esse expertise. Então, sim, a energia, né, o seu digital nato, tal, e vamos tecnologia, e não se conforma com paradigmas, tal. É uma geração ótima para você no seu lado na hora que você está criando. Mas na hora de parar e falar, peraí, gente, vamos dar uma realinhada nos chakras aqui e vamos ver se o que a gente idealizou pode, tem regulação, não tem regulação, tem um movimento apontando para a regulação. Então a gente está investindo uma bala aqui, daqui a pouco não vai ser mais assim. E acho que esse é um ponto que você tocou que gosto de explorar. De explorar, você entendeu? E ó, você quer ver um caso que realmente bateu muito nisso, que o pessoal não estava preparado? Teve uma época, lembra do cartão pré-pago? Sim. Que ele tinha um interchange que pagava em torno de 1,4 até 1,8, dependendo da bandeira ou o tipo de cartão que você fosse utilizar. Então teve muita startup, muita fintech, que foi lá e montou seu modelo de negócio em cima do cartão pré-pago para sobreviver do interchange. Quando o Banco Central virou a chave e falou assim, não, esse cartão aqui é muito parecido com o cartão de débito, só está rodando na trilha do crédito, vocês estão de brincadeira. Vamos fazer o seguinte, vamos baixar isso aqui e vamos regular para 0,7. Acabou. Eu, naquela época, eu estava trabalhando numa empresa de infraestrutura. Eu recebi pelo menos uma meia dúzia de fintechs falando assim, Daniel, quebramos. É, óbvio. Precisamos cancelar o contrato, porque acabou. O nosso modelo estava... A gente já se apertava com 1,4 de interchange, imagina... Com 0,7. Com 0,7 arrebentou com a empresa. Isso aí. Né? Então, aí você vê, isso já estava rolando. Ele já estava rolando. Só que aí o que acontece? O pessoal só estava lá com a cabeça de tecnologia. Mas não tinha nenhum cabeça branca lá para falar assim, gente, ó, alguém está olhando a norma tal que está sendo discutida? Porque isso aqui, se a gente não montar outro produto... Nós mesmos vamos nos matar. É suicídio, não é? Suicídio. Kamikaze total. Total. E tinha um monte de kamikaze. E o pior de tudo, 2 semanas antes de essa norma sair, tinha gente me procurando ainda para montar startup com modelo de negócios em cima do cartão pré-pago. Eu falei assim, meu, peraí. Ó, eu vou te passar um material. Dá lidinha. Então chegou um cara que foi engraçado, rapaz, que eu dei uma palestra uma vez em Presidente Prudente, e aí era uma rede de farmácias. E aí o cara queria montar o negócio pro filho dele. Ele falou, vou montar uma fintech. O cara era bilionário, falou, vou montar uma fintech e tal, não sei o que. O filho dele foi justo por essa linha. E ele veio para São Paulo para cá. Daniel, me ajuda aqui. Aí eu fui ver o plano de negócio dele. O cartão pré-pago. Eu falei assim, para. Você vai montar à toa, você vai gastar alguns milhões e vai perder tudo. Porque o que acontece é não para de pé esse modelo a partir do momento que passar para 0,7 de interchange. Então você vê que maluquice. E às vezes o pessoal não tá... né? Porque isso, a pessoa não sabia da informação, não é traiçoeiro do regulador que amanhã mudou tudo. Não. Essa conversa tava há 2 anos. Exato. É que às vezes pensa que alguém do Bacen fica stalkeando as coisas e fala, peraí que nós vamos dar uma perseguida, que nós Cavalo de Troia. acabar com esse negócio aqui. Não existe isso, cara. Não existe isso. E a regulação toma tempo, que nem você Mas vê... ela vai dando indícios. Sabe? Por isso que a gente insiste muito em vários episódios, a gente parece um chato falando isso, que as pessoas estão lendo pouco a exposição de motivos do regulador quando ele publica uma lei, né? Quando a gente fala que o marco cambial ele foi muito principiológico e as pessoas não entendem o que é principiológica porque nunca se deram ao trabalho de ler a lei, a exposição de motivos do legislador. Então, ali, você já começa a ver que a Câmara está sendo preparada para um processo de desenvolvimento dos próximos 5, 10 anos ali. É isso. Não é surpresa. Surpresa se um dia eu falar, acabou, não tem mais câmbio, viu? Que são os cavaleiros e as amazonas do apocalipse falando que não vai ter mais isso. Não acho que vai acontecer. Mas ele vai dando indícios, né? E essa reunião que o Evandro tá falando do dia 28/6, parece que todo mundo ficou assim em choque, né? Só que já tava tudo na regulação. Já Pouca tava. novidade, né?
Não tinha novidade. Quem tá acompanhando, porque assim, não Zero adianta. novidade. O cara que não tá acompanhando, não tá de vez em quando lá em Brasília, Acabou. tá por fora. Não e- participa de uma associação, não está em comitê, em GT, em grupos de trabalho das associações, das federações, para discutir a movimentação, o que a gente pode perder se ele for pelo caminho A, o que nós podemos ganhar se ele for pelo caminho B, quem fica de pé, quem não fica. Não estuda. E tu falou agora um negócio importante, fazer parte de associação. Eu acho que essa é a chave do negócio, porque se você faz parte, você economiza uma série de coisas. Você não vai Pô. precisar estar indo sozinho para Brasília e tal, não sei o quê. Você, pela associação, você pega 1 milhão de informações, porque tem outras empresas interessadas no mesmo... E que talvez já estejam até num estágio mais avançado do que o seu, já gramaram, né? Já comeram muita grama aí com coisas que, se de repente, você não vai perder esse tempo. Não, com certeza. E aí fica a dica, ó. Tem uma associação chamada Pagos. A Pagos lá do Lincoln, que é o presidente lá da associação, faz um trabalho sensacional para meios de pagamento. Boa. Para quem... Um abraço pro meu amigo Akira. Olha Akira lá o da Akira, Pagos, o um Akira grande tá lá amigo. também. Ele estava no comitê, eu estava como presidente do comitê de meios de pagamento para casas de aposta até essa semana. E o Akira estava fazendo parte desse grupo, né? Um grupo muito forte. E aí você vai pegando... Você tem acesso, você compartilha informação, você está presente, você está participando de uma série de coisas. Você tem acesso a escritórios de advocacia que são especializados na estruturação legal dessas operações. Exato. Né? E O aí que você- facilita muito a vida. E não adianta falar assim, não, que eu vou fazer sozinho porque tem Google hoje. Vai, amigo. Esquece, Eu fico, não é sabe só qual é a isso. explicação? Sabe qual é a analogia? Eu sou a rainha das analogias esdrúxulas, né? Se você buscar lá no YouTube como abrir o crânio de uma pessoa e retirar de lá de dentro um tumor, provavelmente vai ter um vídeo de cirurgia, vai ter um tutorial. Você pegaria o seu melhor amigo, faria ele assistir um tutorial no YouTube, daria seu crânio para ele abrir? Mas nem a pau. Não é? Pois Nem é. fudendo, né? Mas tem uns malucos que faz isso. entendeu? Isso! Com o seu dinheiro é a mesma coisa. Exato. Né? Com o Só seu que a investimento. conta chega, né? Investimento é a mesma conta coisa. chega. Gente, chegaram A conta algumas chega. contas. E assim como o seu crânio você só tem um, às vezes o investidor também só tem um. Então, é um negócio que não faz sentido pra mim, cara. Não faz sentido pra mim. E tem uma frase célebre, né? Dinheiro não aceita desaforo. Ah, adoro essa. Essa O meu não Dinheiro aceita. não aceita desaforo. Essa vai pro corte Outro lá do corte. TikTok. Ó. Olha o corte aí. Qual corte? Dinheiro não aceita desaforo. Tem maluco que às vezes fala assim, não, nós vamos investir. nós vamos Propósito, tem um propósito. ter um propósito, tal, não sei o quê. Beleza, aí vai lá, mostra o projeto. Aí o projeto tem lá, conta digital. Ah, mas nós vamos ganhar dinheiro. Vai ganhar dinheiro com o quê? Ah, nós vamos ganhar dinheiro com o Pix. Eu falo assim, mas como assim você vai ganhar dinheiro com o Pix? Que aqui no Brasil você vai transferir. É o que não dá dinheiro nenhum, isso. Vai ganhar dinheiro com o Pix? Peraí, me explica esse negócio aí. Não, porque a gente vai cobrar. Eu falei, mas você não pode cobrar. Ah, não pode cobrar? Olha! É isso. Olha! E Mas ele- é engraçado o mais quando o legal pessoal quando fala assim, nossa, não pode cobrar o E quando Pix. aprende umas palavras também, né? Mas eu quero o floating. Que floating? Quem hoje, Que então, é floating? com que? Que floating? Como que da é esse onde? negócio, Explica isso aí? pra mim. Não, e onde Você é o está? banco? Você que tá lá que é na o banco? ponta? Você que não, vai? eu sou tipo um banco. Tá, então você não é um banco. Não é um banco. Bem, Não ganha com float. É difícil o mercado financeiro, é um mercado conhecido por ser agressivo, por deixar alguém muito mal no caminho mentalmente e principalmente por culpa dos executivos. Peraí, Ah, peraí, pô, peraí, vamos traduzir isso aqui. Eu fala não a verdade. gostei. Não, Não não, gostou? não. Vai. É um mercado conhecido por uma fábrica de loucos. Fábrica de loucos, sequelados. obrigado. Exato. Agora pode continuar a E sua a culpa pergunta. geralmente é de quem? Vamos falar a verdade. É dos executivos. Alta liderança, você a quer alta dizer? liderança. Ah, beleza. Daí, de repente, Daniel, a gente vê você nas redes sociais, você acaba de escrever um livro sobre carreira, você assume, a meu ver, algumas posturas assim corajosas. O home office que você citou agora há pouco é uma corajosa. De falar do bem-estar do cara, de se preocupar. Como que foi isso de você se tornar esse líder que vai nessa contramão e dá certo? E esse executivo que tá preocupado com a vida do cara. Vamos falar um pouquinho Você disso. já teve alguma sequela A gente grave? pode falar palavrão aqui? Porra! Ah, Paula. Porra! Então, eu vou te explicar como que eu cheguei nesse ponto aí. Eu tive... Foi bom e foi ruim ao mesmo tempo. Por quê? Eu fui
country manager, CEO, muito jovem, né? Então, com 31 anos, eu já tive essa experiência. Uau. E quando você faz as coisas de uma maneira muito atropelada, você também... Ou você aprende muito rápido, eu tive que aprender rápido. E aqui eu vou contar a história. Com 31 anos, quando eu assumi a operação da Sykes, né, montar a Sykes no Brasil, lá em Curitiba, tal, não sei o quê, eu cheguei nos resultados, mas eu acabei com a vida de muitos executivos. Então foram 3 anos que eu não me orgulho de nada do que eu fiz ali. Nada. E quem trabalhou comigo naquela época vai falar assim, meu, esse cara acabou comigo aqui. Ele me moeu. Era uma máquina de moer carne. Então, o que acontece? Eu rodava a minha equipe de gestão todo ano inteira, 100%. Batia todas as metas da empresa. Batia todas. Eu já vivi essa história. Então, o primeiro ano da empresa no Brasil, para você ter uma ideia, eu cheguei a 500 colaboradores e eu até ganhei um troféu de que foi a primeira empresa a primeira unidade a abrir em um país e ser lucrativa no primeiro ano. Uau. Top! Espetacular! Vários cadáveres ao longo do caminho. Só que por trás disso, quanta gente teve que sofrer para chegar nesse resultado. Aí o que aconteceu? Eu tive um anjo que passou pelo meu caminho, que era um consultor chamado Otávio Calonge. Está no meu livro isso daí, lá na Empregabilidade Exponencial. Tá? E aí o Calonge, o que ele fez? Ele foi contratado pela empresa, eu tinha 3 anos. Imagina só, eu fiquei 15 anos na Sykes. Eu era o garoto propaganda. Eu fui do analista ao CEO em pouco tempo, em 9 anos. Imagina só. Então foi assim, uma carreira meteórica. Só que quando eu cheguei a CEO, né, eu fiquei depois mais 7 anos lá. Esses 3 primeiros anos foi aonde eu mostrei um lado que não era o meu. Né? Porque eu cheguei no resultado, mas de maneira diferente. Então, que eu conheci o Otávio ele foi contratado pela empresa para avaliar se eu deveria ficar ou se eu deveria sair. E aí o Otávio chegou lá para mim, ele pegou toda a minha equipe e falou assim, olha, vocês vão pegar aqui, eram umas cartolinas, vocês vão escrever aqui tudo que vocês acham do Daniel. E escreveram. E ele pegou isso daí e colocou na sala, me chamou numa sala de reunião. Falou assim, ó, você está vendo isso aqui? Ó? Você começa a ler aqui. E isso daqui é o que as pessoas acham de você. Aquilo deve ter batido fundo, né, cara? Cara, aquilo acabou comigo. Aquilo acabou comigo de uma tal maneira que eu falei assim, meu, isso não sou eu. Cara, eu tô ferrando a vida das pessoas. Eu tô chegando num lugar que não é aí que eu quero estar. Não foi para isso que eu construí essa carreira. Né? Então, o que acontece? Talvez qualquer outro executivo iria pegar, levantar e ir embora, porque às vezes você fala assim, não vou enfrentar isso e vou embora. Né? Eu olhei, eu li metade, eu não cheguei a ler tudo que estava na parede. Do choque. Não, comecei a chorar. Eu tô vendo, só de lembrar disso já se emocionou. Então, e aí o que acontece? Aí o Otávio olhou para mim e falou assim, o que você quer fazer? Eu falei assim, olha, cara, eu preciso ir para casa, que eu preciso respirar, digerir isso. Levantei e fui embora. Isso era umas 2 horas da tarde. Eu fui para casa, sentei, né? Tinha uma casa grande lá, tinha ático e tal. A lareira, era Curitiba, era frio. Sentei ali e fiquei olhando para a lareira apagada. Minha esposa tinha ido pegar as crianças na escola, tal, não sei o quê, voltou e falou assim, o que está acontecendo aí? Está paralisada. Não conseguia nem responder. Não tinha coragem de falar. Aí eu falei assim, meu... E ela trabalhava na mesma empresa, olha só. Porque era assim, a minha esposa era a head global de implantações. Ela quem implantava cada país, né? Ela reportava direto para a corporate e eu também. Então, a gente era meio como par. Olha que coisa maluca. Ela falou assim, então, mas é porque o pessoal está avaliando se você vai ficar na empresa ou não, que você está assim e tal, não sei o que. Eu falei assim, pois é. E o que você vai fazer? Você vai pedir demissão? Você vai ficar? O que você quer fazer? Porque ela viu que eu estava tão mal que ela falou assim, talvez seja melhor você sair fora, né? Porque... O impacto disso. Foi o impacto disso. Eu falei assim, não, o Otávio falou para mim que talvez isso vá me ajudar, ele vai me ajudar a passar. Eu sempre fui um cara assim muito simples, né? E acredito muito nas pessoas. E foi bom que eu acreditei nele. Porque eu cheguei e falei assim, não, eu vou voltar lá e eu vou aprender com isso. Rapaz, eu voltei lá, ele perguntou para mim, estava na sala ele, minha chefe, o diretor regional de RH, e os 3 olharam para mim esperando minha resposta. Falaram assim, o que você vai fazer, cara? E aí, o que você quer fazer? Eu falei assim, não, eu quero trabalhar com o Otávio e eu quero... Enfrentar isso. Eu quero enfrentar isso daí, porque isso daí não sou eu, né? Saiu os 2 da sala, a vice-presidente de América Latina, saiu o diretor de RH, porque eles tinham vindo já para me demitir. Era o trabalho do Otávio. Aí o Otávio
olhou para mim, bateu nas minhas costas e falou assim, fica aqui. Ele saiu. Mas demoraram 40 minutos. Parecia uma eternidade esses 40 minutos de cara voltar. Aí voltaram, tal, não sei o quê. Volta a chefe, né? A vice-presidente fala assim, ó, você vai continuar na empresa. Mas porque esse cara aqui, ó, se der errado, você tá fora. E ele nunca mais vai trabalhar como consultor aqui nessa empresa. Caraca! Já mandou essa pro cara. Pô, o cara poderia ter pego, olha só. Ele poderia ter pego. O cara pôs o pescoço dele, a reputação dele em jogo, junto com a tua vontade de mudar esse negócio, né? Isso. E aí o que aconteceu? Aí eu falei assim, eu tô junto com esse cara, não vou ferrar a carreira dele. Claro. Aí beleza, primeira coisa que eu tive que fazer. Escuta essa. Aí sai e tal, beleza? Aí fica lá o Otávio, ele fala assim, então agora vamos começar o exercício, vai começar hoje. Agora. É agora. Eu falei assim, tá, o que nós vamos fazer? Rapaz, ele me fez escrever uma carta de próprio punho pedindo desculpas para todo mundo. Caraca. Chamou todo mundo na sala e falou assim, agora lê. Porque era assim, ele tinha que saber se eu queria realmente enfrentar isso, né? Porque se eu tivesse... Ele mesmo falou para mim, ele falou assim, ó, cara, a saída mais fácil é você pegar, pedir demissão e ir para outra empresa, você vai... E continua a sua vida aí. Continua a sua vida. Ou você quer ficar aqui e olhar para essas pessoas aqui que tá aí na parede, ó, o que você fez com elas. Nossa. Dá licença um comentário, né? Uma coisa é você recomeçar. Outra coisa é você recomeçar no mesmo lugar. Juntar os cacos e vamos montar aqui o negócio, e na posição de alta liderança, fico me questionando, é você se mostrar vulnerável, que, acredito, naquela época, não fizesse parte daquilo que você acreditava que era ser um líder. Se mostrar vulnerável, dizer não sei, pedir desculpa, falar que errou numa análise. Porque... assim, desculpa, mas é visível que somos contemporâneos, somos feitos de uma época em que o líder não era o líder vulnerável, né? O líder que dizia, desculpa, eu errei, não sei como fazer isso, o que você acha? Não reconhecia. Nós somos treinados para não agirmos dessa forma. Então, das duas, uma, ou você colapsa, e no meu caso, eu colapsei com burnout, ou você colapsa e colapsa os outros. Né? Você faz com certeza. Porque você foi ensinado assim. E olha que coisa bizarra nessa época. Mas é um senso de autorresponsabilidade, né? É a gente olhar para aquilo e falar, fui eu que tô fazendo, sou eu que tô fazendo isso, né? Exato. E naquela época talvez não tínhamos ainda TikTok, não tínhamos o Instagram, tudo bem. Mas a gente seguia alguns exemplos, e que nem você falou, eram os exemplos que a gente seguia. Sim. Obviamente, a decisão era minha. Tá bom. Quem estava cumprindo ali, eu não tô tirando aqui o meu da reta, não. Tô falando, não, é alta responsabilidade nossa. A gente decidiu seguir esse modelo. Eu decidi seguir esse modelo, fui eu que fiz merda e pronto. Que era o modelo de bem-sucedido que a gente tinha na época, e é isso aí. Isso, mas o que me fez chegar lá não era exatamente o que me faria me mover pra frente. Sem dúvida. Agora, olha que coisa bacana. Eu fiz isso. Não consegui ler a carta inteira. O pessoal foi, me abraçou, tal. A maioria do time, nem todo mundo. Porque nem todo mundo vai acreditar que você vai mudar. Sim. E aí, então, o que aconteceu? Nesse processo, algumas pessoas foram saindo. É natural, acontece. Nem todo mundo vai acreditar que você está mudando. Mas os que ficaram, olha que coisa bacana. Eu fiquei mais 4 anos lá na empresa. Nesses 4 anos, a cada ano, nós dobramos de tamanho. Eu não perdi ninguém do time. Não perdi ninguém do time. A gente tinha o menor turnover de pessoas de toda a região. Nós tornamos a operação de melhor desempenho. A operação que mais crescia, nós ganhamos em todos os fatores. E aquele cara que nos 3 primeiros anos trabalhava até as 9 da noite e foi parar no hospital com suspeita de infarto, com criança pequena, já não existia mais. Porque se dependesse de mim, batia às 5 horas da tarde, amigão. Eu era o cara que ia buscar meus filhos. Eu falava assim, não. Agora é o horário de buscar meus filhos, esse aqui é o horário dele. É o horário do meu menino, e aí agora é onde a gente vai. É eu e ele. Acabou. Então, aí o que acontece? A empresa começou a crescer. Porque aí você começa a delegar, você mudou completamente. Dá uma virada de chave animal. Virada de chave. Mas aí foi todo um processo, não foi só essa reunião. Participei de um monte de cursos que depois foi... Até o Tony Robbins passou aí, tive que fazer para Chicago, fazer um treinamento com ele. Passei por uma série de treinamentos e tudo, mas foi um investimento que a empresa fez. Foi uma das empresas que mais investiu em mim. Todo mundo que me pegou depois já pegou com o investimento feito. Já estava feito, porque a empresa tinha investido, né? E aí o que acontece? Aí eu comecei a mudar. E aí você fala assim, Daniel, hoje você faz desse jeito. Pensa só. A Sykes, ela cresceu exponencial. A Concentrix cresceu de forma exponencial. A CSU também bateu recordes na época que eu estava lá. Continua batendo hoje, tá? Empresa muito sólida. Aí depois
fui para Pay Retailers. Na Pay Retailers a gente éramos 13 funcionários. Em 12 meses a gente virou mais de 100 funcionários, concluiu uma aquisição. A gente fez uma série de coisas, né? Expandiu e ainda fui promovido. Em 12 meses eu fui promovido e hoje está sendo meu último dia. Porque eu estou indo para uma outra oportunidade ainda, que fazendo jus ao método do livro Empregabilidade Exponencial. Olha isso. Não é empreendedor de palco, hein? Ó, não é. O que você escreveu, então, no livro, falando agora do livro, você viveu, então, é a sua carreira, é um pouco da sua história. Então, porque o que acontece, né? Quando eu saí da CSU, foi uma história, assim, que vale a pena contar, porque você se apega com a empresa, né? Você se apega com a equipe e tudo. A gente que já é executivo, pediu demissão ou foi demitido uma outra vez, a gente vai ganhando, eu diria, um pouco uma casca mais dura e está mais preparado para isso. Mas mesmo assim, você é um ser humano, você sempre é pego. Sim. Né? Então, quando eu saí da CSU, eu saí numa quinta-feira, olha só. Foi daí que surgiu a ideia do livro, tá? Que a editora, a gente teve essa conversa e falou, porra, nós precisamos documentar esse método seu, porque é coisa de maluco. Eu peguei ali, eu estava na CSU, uma história sensacional. Quando eu fui demitido numa quinta-feira às 4 horas da tarde. Do caminho da Faria Lima até a minha casa, um cliente me liga e fala assim, Daniel, como que está aí o processo de implantação do meu produto, tal, não sei o que. Eu falei assim, ixi, rapaz, tem uma má notícia para você. Eu acabei de sair da empresa, eu fui demitido. Ele falou assim, puta merda, e agora? A gente só foi para lá porque você estava lá. Eu falei assim, pois é, acontece, né? Eu falei assim, mas ó, aqui está o telefone da pessoa que vai te ajudar, o time é muito bom, tá sólido, segue lá. Ele falou assim, mas eu tiro da empresa? Eu falei, não, de jeito nenhum. A empresa é sólida, pode continuar que é coisa boa, vai dar tudo certo. Beleza, ele me agradeceu e tudo, e eu no caminho, porque assim, né? Você recebe essa ligação, você sofre, né? Você fala assim, pô, acabei de ser demitido, que merda, e agora todos os clientes vão me ligar e vai começar esse processo, né? Tô chegando em casa, mais um me liga, fala assim, Daniel, e aí, vamos assinar o contrato? Eu falei assim, rapaz, aconteceu isso aqui e tal, não sei o quê. De novo, contando a mesma história, aquele negócio se repetindo, e aquilo vai te remoendo por dentro. Você fala assim, preciso me livrar disso. Preciso me livrar disso. 6 horas da tarde, tô com a minha esposa em casa, comecei a escrever um agradecimento no LinkedIn para a empresa, para a equipe, mencionando tudo que a gente tinha concluído, etc. e tal. Rapaz, até chorei para escrever esse negócio. Coloquei o Open to Work ali, né? Aquele selinho que aparece no LinkedIn. Maravilhoso. Aí peguei e postei esse negócio. 6 horas da tarde. Eu falei para mim, vou colocar aqui 6 horas da tarde, o pessoal tá saindo, vai ver, e eu me livro desse negócio. Vou ter que explicar para mais ninguém. Explicando para cada um que me liga. Rapaz, saiu como se fosse um gorila das minhas costas. Imagino. Eu falei assim, tô livre agora, vou tomar um vinho e acabou. Mas que tomar vinho? Não consegui nem jantar. Ligação. Aí começa. Pau. Liga para dar suporte. É o cara querendo te falar, querendo não sei o quê. Mas o que eu achei mais estranho, me liga 3 empresas, tudo concorrente. E fala assim, Daniel, você saiu agora, a gente está interessado em trazer você para cá como executivo. Você se colocou como um produto, né? Então. Aí eu falei, bom, porque assim, a partir do momento que você colocou, que você saiu da empresa, você está exposto ali, você fez um bom trabalho. O LinkedIn, eu vejo ele como uma vitrine. Ele é uma vitrine, você sai ali... Presta atenção, gente, que eu não sou a única louca. Aqui, ó. Eu não sou a única louca, falo isso. Eu construí praticamente tudo na minha carreira por conta do LinkedIn. Quando cheguei lá, era tudo mato. Mas também o tipo de posicionamento, que é o que eu acho que o Daniel vai falar agora. E aí você tem que cuidar muito da sua marca pessoal. Da sua imagem. Porque o que acontece? O LinkedIn não dá para contar mentira. Porque tem muita gente que trabalha com você e aí o pessoal vai comentar fora. Claro. Então é o seguinte, ou você vai ali e vive aquilo que você está comentando, ou você vai se estrepar. Enfim, aí eu fui muito... Eu nunca vi um executivo... LinkedIn não é currículo. Não é só isso. Tem muito mais. E aí o que acontece? Eu coloquei lá, 3 empresas vieram falar comigo. Eu fiquei até às 10 horas da noite. O pessoal falou assim, mas começa com a gente na segunda. Isso era quinta-noite, né? Quinta-noite. Começa com a gente na segunda. Eu falei assim, eu percebi que eu estava numa situação favorável. Sim. Já enchi o peito, peitinho de rolinha. Aí eu falei assim, peitinho de rolinha. Sensacional. Aí eu falei assim, quer saber? Eu falei pra minha esposa assim, se 3 empresas entrarem em contato comigo em 4 horas... Tem mais 6. Eu vou dar uma embaçada nesse negócio e vou ver o que acontece. E fui anotando os cargos, com quem que eu tava falando, tal, não sei o quê. E aí o que aconteceu? Olha que coisa engraçada. Na sexta-feira continua no mesmo ritmo. Pra você ter uma ideia, na segunda-feira, as entrevistas, as conversas que eu ia ter, eu tinha que geolocalizar.
Porque São Paulo é grande, tem trânsito e tal, não sei o quê. Pra ver se dá tempo de se deslocar de Então, uma para outra. eu fiz? Para segunda-feira, na semana seguinte que eu saí da empresa, eu juntei todas as 3 empresas que queriam falar comigo que estavam em Alphaville. Aí de manhã eu fui em uma, almocei com a outra, e de tarde eu fiz outra e eu vim para casa. Aí na terça-feira eu falei assim, agora eu vou fazer Zona Oeste. É vendedor, né? Vendedor, Comercial. Gerente comercial. Eu fui colocando assim, né? Aí depois, não, agora eu vou fazer Zona Sul. Aí, beleza, e fui fazendo. Zona Sul tive que ir 3 dias lá. Porque era muita empresa que era da Zona Sul. Aí eu peguei e fui, beleza, fui fazendo esse negócio e eu fui anotando. Cargo não sei o quê, processo seletivo não sei o que lá. Aí, beleza. Olha só, em 71 dias, eu participei de 29 processos seletivos. Para Country Manager, para CEO e para vice-presidente. Aí eu falei assim, agora você vê, né? Porque você vai ficando macho, né? Tá agora bom. aguenta eu Jogo agora, virou. né? O jogo virou, vou escolher, né? Aí não tem os headhunters que vão lá escolhendo os candidatos, não sei o quê. Eu tava escolhendo a empresa. Aí eu olhava lá e falei assim, bom, vamos lá. Se eu tenho aqui... Tá te lembrando alguma conversa essa? Pois é, eu tenho aqui, poxa vida, eu tenho 8 empresas que querem me oferecer o cargo de CEO, de Country Manager. As outras estão me oferecendo de diretor. Eu vou ligar para elas e vou falar que não vai dar certo. Aí eu fui descartando todas as vagas de diretor e vice-presidente. Falei assim, não, vou sair tudo isso aqui. Porque eu falei assim, de 8, alguma tem que dar certo, né? Lógico. Aí beleza. E fui focando, eu fui fazendo um funil. Você foi fazendo um processo seletivo da onde você queria trabalhar. Isso! Boa! Olha que beleza! Sensacional! Coisa linda. Gente, repete o nome do livro, por favor. Empregabilidade exponencial. E aí o que acontece? Olha que coisa bacana. Nessa época, eu estava em conversa, porque eu tinha um projeto que eu ia fazer com a editora Gente. Aí o pessoal da editora falou assim, vem aqui com a gente, faz uma imersão. Eu fiz uma imersão. Tinha acabado de entrar na Pay Retailers, fiz a imersão. Tal, Grande não sei Roberto Cheniachique. Isso. E aí, olha só. Aí eu acho que os anjos, eles cruzam o meu caminho na minha carreira. Aí outro anjo passou chamado Roseli. Roseli é a dona da editora. Ela, né? Então eu vou lá fazer a imersão. Falando assim, esse projeto que você está fazendo. Porque eu ia falar de empresas exponenciais, né? Parecia muito lógico, né? Cria equipe cria processo cria empresa. Plantou em país. Isso, maravilhoso. Ela falou assim, não. E eu já tinha o livro pronto. Ela falou assim, não. Você tem que escrever sobre esse outro assunto aqui, porque você vai transformar as pessoas. Rapaz, eu fiquei 4 dias nessa imersão. Eu saí de lá com o esqueleto do livro praticamente pronto. Pronto. E aí o que acontece? Aquilo me motivou a fazer um material tão bom, porque assim, a gente teve que documentar, porque eu tinha tudo na minha cabeça o que eu fazia. O que eu fazia era o que chamava as empresas, eu não precisava fazer nada. Eu não sei nem me candidatar numa vaga no LinkedIn. Todas essas empresas que me chamaram vieram todas pelo LinkedIn. Todas. Não me candidatei nenhuma. Sensacional. Só vou fazer essa troca de olhares. Empregabilidade exponencial. Não me candidatei em nenhuma. E aí, olha que coisa bacana. Aí a gente foi lá e documentou o processo. Documentamos o processo, vamos colocar no livro, tal, não sei o quê, com storytelling. Muito bonito. Cara, ficou assim... Eu tô orgulhoso do material. Foram noites sem dormir. Muita gente lendo. Porque, assim, é bacana quando você trabalha com uma editora séria. Porque o que ela vai fazer? Ela vai colocar um pessoal para ler. O pessoal da redação, eles vão ler, eles vão falar, Daniel, olha, isso não tá bom, não tá na linguagem do público que você quer chegar. Então, o que acontece? Quando a gente criou o livro ele faz o seguinte, ele aborda 2 públicos. O primeiro é o profissional que está entrando no mercado de trabalho de 20 a 25 anos. Legal. Esse profissional, o que acontece? A palavra empregabilidade para ele tem um fator um pouco diferente de entendimento, que é se manter na empresa. Ele não está preparado ainda para entender que a empresa... Não é como os influenciadores de TikTok e Instagram falam, que, por exemplo, o mundo é um arco-íris, você faz não sei o quê. Não. Amigo, quando você entra numa empresa, às vezes você não tem que escolher. Você vai enfrentar. Tem que conseguir entrar na empresa, né? Com 20, 25 anos. Então, você tem que conseguir entrar. E não é só entrar, não é só desempenho. Sim. Tem um jogo corporativo. Então, lá a gente mostra um mapinha no livro, o que é que você tem que identificar. Entra de boca fechada no primeiro mês, aprende e depois você se comunica. Vai vendo como que é que funciona. Então, o livro ajuda muito nessa parte para as pessoas se manterem mais tempo na empresa. Porque hoje, 30% dos profissionais entre 20 e 25 anos, eles são demitidos nos primeiros 30 dias do emprego dele. Nossa.
30% é demitir nos primeiros 30 dias. E essa pesquisa está lá no livro. E aí o que acontece? A outra ponta do profissional que a gente trata de trabalhar no livro é o profissional de 40 mais. Porque o que acontece? O mercado de trabalho ele é cruel. Olha aí, ó. Anota outra palavra. Não tem só o brutal, não. Tem o cruel. Tem o cruel também. Ele é cruel também. Porque quando você entra, às vezes, numa fintech ou você entra numa startup, você olha ao redor assim, não tem um puto de cabelo branco lá. Não tem ninguém de cabelo branco. Seja homem, seja mulher, não importa. Não tem. E aí o cara fala assim, não, nós estamos aqui pela diversidade. Meu, para. Essa conversa já começa com um problema. Toda vez que me chamam para uma empresa para dar palestra, o cara fala assim, não, nós vamos trabalhar a diversidade. Comigo... Eu entro e falo assim, pô, meu, você tem que trabalhar uma coisa mais importante antes de você chegar e falar de gênero e tal, não sei o quê. Mas você não tem ninguém acima de 40 aqui. Como que é que você vai pegar e treinar as novas gerações? Você não tem um cara, né, que tem mais experiência. Você não tem um coach aí. Você precisa de todo mundo. Você precisa do cara jovem, você precisa do cara também. Enfim, então o que acontece? Aí o livro ele aborda o quê? Tem profissional que ele é excepcional. Ele é excepcional. Só que ele foca tanto no trabalho dele, ele é tão bom naquilo que ele faz, que ele não trabalha a marca pessoal dele. Aí aquele cara que é um incompetente, ele se recoloca mais fácil. Porque trabalha bem a marca pessoal. Porque ele trabalha o lado político, ele trabalha a marca pessoal, e a marca pessoal não é só o LinkedIn, ela envolve uma série de outros fatores, que a gente cobre tudo lá no livro. E aí o que acontece? O livro ele é formatado para o profissional que é excelente, que dá resultado, mas ele não consegue fazer com que as vagas, que ele fique visível para as vagas de trabalho. Então o livro, quando ele foi criado, é para ajudar esse profissional. Então se você hoje não tem um convite para participar de uma entrevista, vamos colocar aí, 3 a cada 90 dias, sua marca pessoal está muito ruim. Começa por aí. Pode comprar o livro que vai dar certo. Porque aí você começa a trabalhar um outro fator. Eu mesmo agora estou saindo de uma empresa para ir para outra. Nesse processo de cumprimento de aviso prévio, sabe quantas empresas vieram atrás de mim? E não estavam sabendo que eu estava saindo. 4. Em 30 dias. Em 30 dias. E não são cargos para analista, não são cargos para gerente. O meu cargo é muito difícil de você conseguir, porque você não tem essas vagas disponíveis para você se candidatar. Não é uma que se mostra. Então, o que acontece? Se o livro ele é poderoso, esse método ele é poderoso para vagas desse porte, imagina o que ele pode fazer para o analista. Gostaria muito de poder estar falando coisas, mas eu não posso, mas estou só ouvindo e concordando absurdamente. Nós vamos almoçar hoje. Nós almoçamos hoje antes. Falando sobre isso. E a Roberta, recomendo realmente que você compre o livro do Daniel. Leia o livro do Daniel, porque eu posso afirmar, é esse o processo. É isso. No mercado financeiro, especialmente. Isso para não falar das vagas que são criadas para você. Né? Onde a empresa olha para você e fala, eu não tenho essa cadeira. Mas precisa ser você nesta cadeira. Você quer ver que coisa bacana. Só que você não pode falar o nome da empresa. Olha que legal. E você não pode falar o nome do lugar, tá? Sim, assim, hoje eu fiz uma publicação no LinkedIn. Sim. Falando que eu estava saindo da empresa, certo? Agora você vai falar aqui, você só pode falar a vaga. Vê essa mensagem. Dá essa leiturinha aí, Sócio e CEO. Você tá saindo. O cara simplesmente me mandou uma mensagem e falou assim, eu tô precisando contratar um CEO. Eu vi que você saiu aí da Pay Retailers. Essa vaga é sua. Tô criando pra você. Eu quero você e aí eu vou... CEO. Eu quero você. O cara falou assim, isso aí, você leu aí, né? Sócio e CEO. Quem é que te dá uma sociedade você assim? Entendeu? Eu não tô criando... Não é que tem uma vaga aqui para você. Eu preciso de você. De você. E depois eu vejo essa vaga que eu vou criar. Pessoal, isso é fruto de uma carreira que levou tempo para ser construída. Isso é importante dizer. Foi lapidada. Principalmente para as novas gerações que consomem conteúdos e a ideia de que a recompensa é muito instantânea, muito rápida. Né? Então, isso é um processo na carreira do Daniel, na carreira do Evandro, na minha e de tantos outros profissionais. Como a gente tem profissionais entrantes do mercado financeiro e profissionais já da velha guarda que assistem, é importante você saber, mas como que essa pessoa consegue isso? É fruto de um trabalho, de se entender como um produto e de ser autêntico naquele produto, né? Porque o LinkedIn
pega a mentira. Então, não pega a adianta mentira você querer fácil. inventar uma história, entendeu? Você tem que ser autêntico. A pessoa tem que te conhecer na vida real, fora do LinkedIn, e atestar que é aquilo mesmo. Claro. Os lugares por onde você esteve, os lugares onde você passou. Tem que corroborar as coisas que você disse ali na plataforma. Isso dava outro podcast que a gente estourou absurdo o tempo. Mas também com o Daniel, um papo bom, meu. Absurdo. Estouramos E olha que a muito. gente nem Sim. falou, Nem e a vi, gente eu não tava nem vendo falou. tempo aqui. A gente nem falou de. Eu queria falar que a gente entrou. TikTok, o cara é um influencer. Então. E aí, assim, ó, sério, eu acho que você devia considerar, olhar a curadoria e ver se não cabe uma outra. Cabe um outro episódio um de outro Daniel. episódio. Você topa, Daniel? Você topa? Ô, Daniel, A hora que vocês quiserem. Mas aí vai ser um episódio pra gente falar de carreira, de posicionamento de marca pessoal, de posicionamento isso. em rede social, Porra, porque vale. fica esse povo falando assim, não, TikTok é rede de adolescente. É. Ó, pra você, tá? O Daniel tava Vamos mostrando fazer aqui um nos negócio. Olha só, eu bastidores, tava ó. mostrando nos bastidores, ó. Quem não me segue aí, eu tô no TikTok, eu tô no Shorts no YouTube, eu tenho também o canal no YouTube, eu tenho no Instagram. Vocês vão me encontrar lá como Daniel Moreto Oficial nesses canais. Além do LinkedIn, né? Que no LinkedIn aí. eu já não preciso nem contar, que muita Já gente já me tamo lá, conhece. exato. Né? E aí eu me divirto pra caramba. Mas os conteúdos são diferentes. Por quê? Porque o público que vai Sim, olhar. essas E você tem que adotar, você tem que assumir o personagem para aquela plataforma. Sim. Não adianta você. A linguagem que você vai utilizar é totalmente diferente. Totalmente. O que você publica no LinkedIn não serve para o TikTok. Isso aí. O que você publica no TikTok não serve para o LinkedIn. É isso. Então, se você não me segue em um dos canais, você vai ver que é bom seguir nos 4, porque você vai ver o Daniel em 4 versões diferentes. Já Segunda sabe. temporada de Câmbio Desligo é uma riqueza, hein? Já um sabe. MBA. Tá aí o Porra. convite. Tá aí o convite pra você vir pra uma próxima, só pra gente falar de carreira, falar de posicionamento de marca profissional. Só falar do livro aí, ó. Boa notícia, hein? O livro já é o 6º livro mais vendido do Brasil. Daniel, você, Best-seller por tá lá no gentileza- meu LinkedIn em cima. Parabéns. Não quero nem saber, por gentileza, só aceito falar mais do seu livro se vier junto com a cópia autografada, ok? Olha aí, ó. Eu também quero. É isso. Bom, pessoal, se você ficou até aqui, puta merda, deve ter Que ficado episódio. porque foi um baita episódio que fomos de meios de pagamento, cross-border, carreira, livro, dicas e sim, o Daniel vai voltar, pode ter certeza que ele vai voltar. Daniel, super agradeço a gentileza, que papo, meu Deus. Acho que a gente só teve, tô olhando ali no relógio, acho que a gente só teve um episódio tão grande assim com a Kelly da Bracan. Kelly da Bracan, Mas presidente foi da muito Bracan. bom, muito bom. Manda os seus comentários aqui pra gente. Acessa a gente nas redes sociais. Eu, Evandro, Daniel. Estamos no LinkedIn, no Instagram, no Shorts, no TikTok. Para você ficar por dentro do que está acontecendo, manda aqui também esse link pro Bob Fields, que é uma coisa super importante, que a gente espera ele aqui. E para você que ficou até aqui conosco, o nosso muito obrigada. E a gente se vê no próximo episódio do Câmbio Desligo. Até lá!